Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos hoje lugares geométricos, cônicas e a circunferência. Bom, lugar geométrico é o conjunto de pontos que satisfaz uma ou mais propriedades geométricas. A geometria analítica trata do estudo de lugares geométricos, pontos, retas, circunferências, parábolas, através de representações algébricas, pares ordenados, equações, sistemas, etc. Aqui a gente pode ver a representação da circunferência, da parábola, da elipse e da hipérbole. Circunferência é a cônica que nós vamos começar a estudar. Então, considere um ponto C em um plano. Que tal o ponto C? Definição: circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância a esse ponto fixo C é sempre constante. Então, todos os pontos aqui estão à mesma distância desse ponto fixo C. Elementos da circunferência. Ponto C é chamado de centro e a distância de C até qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. Note na figura ao lado que o ponto fixo é denominado centro da circunferência e a distância de seus pontos ao centro é denominada raio da circunferência. Distância entre dois pontos. Dados dois pontos, A e B, A com coordenadas x1 com y1 e B com coordenadas x2 com y2. Podemos calcular a distância, esse comprimento aqui, né, no desenho, D de AB, distância entre eles, da seguinte forma. A gente pode ver aqui que nós temos um triângulo retângulo, então podemos aplicar Pitágoras, onde essa distância D de AB é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, distância ao quadrado é igual à distância de A até C ao quadrado mais a distância de B até C ao quadrado. Bom, o que é esse comprimento aqui? Distância de A até C. É essa diferença, né? É a variação aqui em x, que seria o x2 menos o x1. O que é a distância de B até C? É a variação aqui de y, que seria esse comprimento, é o y2 menos o y1. Então, escrito aqui, a distância de A até B, ou simplesmente D, é a raiz quadrada dos catetos aqui ao quadrado, né? Então, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Exemplo, calcule a distância entre os pontos A e B. Bom, o ponto A tem componente x menos 2 e y 5. Então, o ponto A está aqui no segundo quadrante. O ponto B tem componente x 4 e y menos 3. Está aqui o ponto B no quarto quadrante. A distância que a gente quer calcular é a distância entre A e B, esse comprimento aqui em vermelho. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a fórmula da distância e vai substituir. Aqui a gente tem x1 com y1 e x2 com y2. A ordem que a gente tomar esses pontos A e B não importa, porque ao quadrado a gente vai obter a mesma resposta. Então, no caso aqui, x2 é 4 menos, tem esse menos aqui da fórmula, o menos 2. Então, menos com menos acaba dando esse mais 2 aqui. y2 é menos 3, menos o 5, menos 3 menos 5. Isso aqui dá menos 8, que ao quadrado fica 64. E 6 ao quadrado, 36. Mais 64 dá 100, raiz de 100 é 10. Então, a distância de A até B
esse comprimento aqui em vermelho é 10 unidades. Equação da circunferência com centro na origem. Consideremos uma circunferência de raio R e centro na origem, em 0, 0. Para que P de XY seja ponto da circunferência, esse ponto aqui em verde, a gente tem que a distância de P até O é igual a R. Então, aqui a gente vai usar a fórmula da distância entre dois pontos. P tem componentes x e y, já o O tem componente 0, 0. Então, pela fórmula da distância, raiz quadrada de, esse aqui seria o nosso x2, y2, e aqui o nosso x1, y1. Então, x2 menos x1, x menos 0 ao quadrado, mais y2 menos y1, y menos 0 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r. Isso aqui dentro da raiz. Aí, a gente eleva ao quadrado os dois lados. Esse quadrado vai simplificar com a raiz. Temos que x quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula, né, a equação da circunferência com centro na origem. O centro da circunferência C está em 0, 0. Exemplo. A circunferência de centro 0, 0 e raio 5 tem equação, como a gente viu antes, x quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Com o r valendo 5, 5 ao quadrado, 25. Isso significa que essa circunferência é o lugar geométrico dos pontos que tem a soma dos quadrados das coordenadas igual a 25. Então, por exemplo, o ponto 3, 4, né, pertence à circunferência, pois 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Já o ponto 1, 4, que estaria aqui, né, o ponto 1 com 4, não pertence a essa circunferência, visto que 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá quanto aqui? 1 mais 16 dá 17, que é diferente de 25. Então, este ponto 1, 4 não pertence a esta circunferência com esta equação. Equação da circunferência agora com centro fora da origem. Digamos que o centro da circunferência está em H com K. Então, em vez de termos o centro em 0, 0, ele foi deslocado tanto em x quanto em y. Para que o ponto P seja ponto da circunferência, a distância de P até o centro é igual a R. Assim, pela fórmula da distância entre dois pontos, a gente tem a mesma fórmula que a gente viu antes, né? A distância vai ser x1, y1, x2, y2. Então, x menos h ao quadrado e y menos k ao quadrado. Para tirar da raiz, elevamos ao quadrado aqui dos dois lados. Corto o quadrado com a raiz e sobra a equação agora com o centro deslocado. Com o centro em HK. Então, esta é a equação que a gente vai usar para a circunferência sempre que o centro não estiver na origem. Se o centro estiver na origem, também a gente pode usar essa fórmula, porque daí o H e o K são iguais a 0. E aí a nossa equação fica naquele caso particular, somente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Exemplo 1. A circunferência de centro 2, 3 e raio 4 tem equação. Então, o centro está deslocado. Esse é o nosso H e K. Então, na equação com centro deslocado,
fora da origem, a gente vai substituir o h por 2 e o k por 3. E o raio, que aparece aqui ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, a gente tem aqui a equação para esta circunferência, com centro em 2 e 3 e raio 4. Aqui está, então, o esboço, né, dessa circunferência, com centro 2, 3 e raio 4. O ponto 2 com menos 1, 2 com menos 1, está aqui embaixo, pertence a esta circunferência, porque se a gente substituir o x por 2 e o y por menos 1, nós teremos aqui 0 ao quadrado, menos 4 ao quadrado igual a 16, realmente confere. Então, o ponto 2 com menos 1 pertence a esta circunferência. Exemplo 2. A circunferência de centro menos 1, 2. Então, este é o nosso HK. E raio 3. Então, na equação com centro deslocado, nós vamos substituir o h por menos 1 e o k por 2 e o r por 3. Então, aqui eu vou ter menos com menos, vai ficar mais 1, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual ao raio quadrado 9. Então, aqui, no gráfico, centro, a gente vai marcar em menos 1 do x com 2 do y, e a circunferência aqui com raio 3. Então, na aula de hoje, estudamos lugar geométrico. Dentro das cônicas, estudamos as circunferências. Até uma próxima aula.